Olá, sou estudante da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento Acadêmico de Administração. Hoje a gente vai apresentar um seminário, a disciplina de Gestão de Agronegócios, ministrada pelo professor Décio. A gente vai apresentar sobre gestão agroindustrial. Os discentes da apresentação de hoje é Domingos Júnior e Roselias Panamberg. Essa apresentação é sobre o agronegócio cooperativo e o conceito de cooperação na agricultura. Essa apresentação é sobre um grupo de estudo e pesquisa agroindustriais. Foi coordenado pelo professor Mário Otávio Batalha, fala sobre gestão agroindustrial, cooperativa de agronegócios, é o tema que a gente vai tratar hoje. O agronegócio cooperativo envolve unidades econômicas que se unem para reduzir custos. Ao formar uma comunidade e partilhar determinadas tarefas, podem servir de economias associadas de forma mais eficiente. As cooperativas facilitam a integração dos produtores. Sua missão é promover o aumento da economia dos cooperados, tornando-os cooperativas de comercialização. As cooperativas atuam como intermediários entre o mercado e as economias dos seus associados. Ativa no domínio da agricultura, as cooperativas não existem independentemente dos seus membros. São organizações econômicas intermediárias que atendem às necessidades das economias dos seus membros. As relações econômicas entre os cooperados e as cooperativas são consideradas atos cooperativos, não atos comerciais. As sociedades de cooperativas caracterizam pela agregação do trabalho como fator de produção, e ao contrário da sociedade de capital, onde o capital é o principal fator de produção. Como que se dá a organização? A organização das cooperativas são guiadas por certos princípios doutrinários. Esses princípios foram estabelecidos nos estudos das cooperativas pioneiras. Eles ainda são dotados e propagados como organizações cooperativas em todo o mundo. Princípios doutrinários da cooperativa é solidariedade, igualdade, liberdade e fraternidade. A doutrina. Vamos falar um pouco da doutrina. Essa apresentação explora os princípios doutrinários do cooperativismo e sua importância na organização, nas organizações cooperativas. Princípio da democracia, sociedade dirigida por um órgão eleito, Assembleia Geral, cada membro da Assembleia tem direito a um único voto. Os princípios doutrinários da cooperativa de Rochelle, associativismo, retorno pro rata, gestão democrática, neutralidade política e religiosa, cooperação voluntária, entrada e saída gratuitas e educação. Princípio da democracia, sociedade dirigida por um órgão eleito em Assembleia Geral, cada membro tem direito a um único voto, a gente já falou sobre isso. Princípio da livre adesão,
livre para sair da sociedade, qualquer cidadão indicado por 2 membros, aprovado pelos diretores, pode aderir. Os princípios nos estatutos. Taxa limitada de juros sobre o capital investido, retorno proporcional ao excedente com base na atividade, educação cooperativa através de um fundo dedicado, neutralidade política e religiosa, a importância dos pioneiros de Rochdale, os estudos estabelecidos pelos pioneiros de Rochdale eram bem fundamentados. Muitas sociedades, depois copiaram textualmente, o sistema cooperativo surgiu das pessoas. Em resumo, princípio doutrinário do cooperativismo, pouca mudança desde a criação, filosoficamente resumido como liberdade, empresa cooperativa. Agora vamos falar sobre um panorama do cooperativismo no Brasil. Introdução ao empreendimento cooperativo. O cooperativismo no Brasil tem legislação específica. Característica das cooperativas: adesão voluntária, capital social, singularidade do voto, retorno líquido, excedente, neutralidade política e religiosa, político-religiosa, Assembleia Geral como órgão de decisão, a Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define os princípios da cooperativa, cooperativismo na Constituição Brasileira. Constituição Brasileira de outubro de 1988 apoia o cooperativismo, sem interferência estatal no funcionamento das cooperativas. E 3. As cooperativas têm como foco a prestação de serviço aos associados sem fins lucrativos. A lei e o Estado apoiam e estimulam o cooperativismo e a cooperação diferenciada dos atos comerciais para fins fiscais. As características da gestão de cooperativas são gestão democrática, princípio de uma pessoa e um voto, distribuição proporcional do excelente com base no trabalho na cooperação, Assembleia Geral como órgão máximo, a decisão da cooperativa através de ações não negociáveis, Conselho Fiscal e Conselho de Administração para supervisão e administração. Essas são as características do cooperativismo brasileiro. E é a característica da gestão desse cooperativismo também. Estrutura organizacional da cooperativa. As cooperativas podem adaptar o seu organograma. Recomendações: comitês educacionais, conselho de produtores, comitês de áreas de produção. Representação em diferentes níveis. Olá pessoal, tudo bom? Dando continuação, né, após a apresentação da colega Roseli, eu vou falar um pouco sobre a questão das tendências e conceitos, né? Então, assim, justamente nessa temática das cooperativas, e imagino eu que em qualquer outra área, né, sempre há as tendências, né? São situações que aparecem e que, de uma certa forma, te forçam a adotar, né, tais situações, né, para que você possa estar sempre, digamos assim, atualizado,
né? Então, dentro da temática das cooperativas, nós podemos citar algumas tendências, como o aparecimento de uma nova geração de cooperativas e de network, a ocorrência de grandes processos de fusões e internacionalização de negócios, a desmutualização de negócios cooperativos. Essa segunda tendência, que é essa ocorrência de grandes processos de fusões, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, uma explicação, né, que o próprio texto nos traz, que a gente pode ter uma claridade maior do assunto. Então, na questão dessa desmotorização dos negócios e cooperativas, nós temos cooperativas que abrem capital em bolsa de valores ou aceitam investidores em seus quadros associados, né? Então, essa desmotorização é justamente acerca disso, né? Elas vão abrir capital nas bolsas de valores e aí vão aceitar, né, pessoas que investem, digamos assim, no trabalho das cooperativas. Reconverter em empresas de capital aberto e não mais cooperativas, né? Então a gente pode ver aqui que, de uma certa forma, e o texto também vai trazer mais lá na frente, as cooperativas perdem a sua essência, né, digamos assim. Então, uma nova geração de cooperativas. Bom, os empreendimentos cooperativos ocorrem quando há a coalizão de determinado grupo de agentes econômicos com o mesmo objetivo. Então, nós podemos perceber o que, né, nisso aqui? Quando há um determinado grupo de pessoas que geralmente trabalham na mesma área ou no mesmo nicho de mercado, que eles se juntam com os mesmos objetivos econômicos, né? Nova geração de cooperativa, que é a NGC, e ela é definida como uma forma de arquitetura do empreendimento cooperativo que mantém os princípios doutrinários do cooperativismo, né? Então, ao mesmo tempo que ela é nova, ela mantém alguns princípios doutrinários, né, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, mais ou menos assim, o que são esses princípios, né? Então aqui, ele traz para a gente aqui, justamente, né, eu achei que era mais lá na frente, mas então ele traz para a gente aqui o que são esses princípios. Vamos lá. O igualitarismo é justamente o que? Cada associado sendo destinado a um único voto. Então, né, isso aí vai trazer uma isonomia dentro da cooperativa. Participação nos resultados, de acordo com as atividades de cada um com a sua empresa, que é o chamado prorata. Então você vai, né, você vai participar dos resultados, mas de acordo com o que você produz, né, de acordo com suas atividades. Então essa nova geração traz modificação nos direitos de propriedade, né, para induzir a organização cooperativa a um nível maior de eficiência econômica. Então eles estão visando o quê? Otimizar, né, otimizar essa eficiência econômica das cooperativas. Aí ele fala aqui que essas novas cooperativas são formadas por agricultores selecionados, com o objetivo claro de estabelecer uma planta de processamento para agregação de valor das commodities agropecuárias, né? Então, assim, são alguns, né, produtores que têm um objetivo claro, né, digamos assim, agregar valor essas commodities, a esses produtos agropecuários. Aí tem como visão e objetivo, a visão e o objetivo são os do mercado e não a dos produtores. Desse modo, essa organização é market oriented, ou seja, orientada para o mercado, e não apenas produce oriented, ou seja, e não apenas orientada para o produtor ou o produto, como é comum, né, no processo de formação das cooperativas, onde é orientada para o produtor. Ocorre também a obrigatória capitalização do novo empreendimento pelo próprio associado, podendo haver financiamento por parte de agentes financeiros diretamente aos produtores interessados. Então, aqui novamente aquela questão, né, de abrir o capital. Então, você vai ter pessoas investindo, né? Você vai ter pessoas financiando esses produtores rurais. A gente entrou no tópico de cooperativas virtuais, né? Então, são as chamadas, né, cooperativas virtuais, são as organizações cooperativadas, né, caracterizadas por um número pequeno de produtores rurais associados.
e aí varia entre 20 a 30 produtores. Então, uma característica dessa cooperativa, né, virtual é que são formadas por uma quantidade pequena de produtores. Não possui prédios ou administração e que movimentam pequena quantidade de commodities agropecuárias. Então, assim, elas não possuem, né, toda essa questão de logística com prédio, com administração, né? Possuem altos e diferenciados padrões de qualidade, ainda orientados para nichos internos do mercado. Então, justamente essa questão de não ter, digamos assim, entre aspas, trabalho com administração, com prédio, com logística, isso aí vai trazer o que para eles? Padrões de qualidade, né? São chamadas de virtuais, uma vez que não possuem sede ou parque industrial fixo e iniciam um processo de informatização de suas atividades. Então, aqui mais uma da característica que ele trouxe lá atrás. Então, ele não possui grandes estruturas de logísticas, né? Eles são virtuais, né? Funcionam através da internet, com o objetivo também de tornar virtual o contato com seus associados, clientes, compradores e fornecedores. Bom, então nós podemos perceber que também tem objetivo, né, de tornar esse contato com seus clientes, né, ou com seus associados e compradores, fornecedores, totalmente virtual. E isso vai trazer maior celeridade, isso vai trazer maior eficiência, né, nos processos dessas novas cooperativas. Pode-se considerar que as cooperativas chamadas virtuais são empreendimentos oriundos de uma coalizão de interesses. Os produtores rurais membros não têm nenhum compromisso de fidelidade ou dependência da cooperativa. Então, nós podemos perceber aqui que, de uma certa forma, isso acaba sendo ruim quando você fala que os produtores não têm nenhum compromisso de fidelidade ou dependência dessas cooperativas, né? Isso vai trazer alguns malefícios que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Fusões e cooperativas transnacionais. Bom, entende-se por ser um processo de efetivação de uma arquitetura organizacional cooperativa com plantas industriais e membros em diferentes nações. Então, aqui nós podemos perceber que quando você fala em transnacionais, você vai além das suas fronteiras, né? São cooperativas que estão em outras nações. E isso, de uma certa forma, que nem ele fala aqui, é um processo de efetivação de uma arquitetura organizacional cooperativa. Isso quer dizer o quê? São pessoas que se juntam, não necessariamente dentro do seu país, né? Mas fora dele, né? Em outras nações. Esse processo é notado com grande intensidade na América do Norte, onde recentemente foram formadas grandes cooperativas decorrentes do processo de fusão. Então, o texto traz, né, como destaque justamente a América do Norte, né, Estados Unidos, onde digamos assim, que o capitalismo é bem mais eficiente do que em outros locais, né? Então, assim, eles são bem inteligentes, né, nessa questão de ganhar dinheiro, e aí eles formam, né, que nem está falando que grandes cooperativas se fundem e com certeza vão ter altos índices de lucro, né? Esse processo ainda não ocorre intensamente no Brasil, apesar de que já pode ser notado nas fronteiras do Mercosul. Então, no Brasil não, mas no Mercosul, né, nessas fronteiras do Mercosul, não cita países, mas diz que já há, digamos, conversas, né, já há indícios de que isso venha acontecer de forma mais efetiva, né? Abertura de capital e desmutualização. Então, como eu falei lá na frente, aqui existe a questão da abertura de capital e a desmutualização. O que é isso? O capital social é dividido em ações da classe A, que têm um pequeno valor, mas garantem direito a voto, e as de classe B, que permitem remuneração e pagamentos de dividendos e não permitem voto. Então, você pode escolher dois tipos, né, de ações. A tentativa de incorporar a figura do investidor na lógica organizacional cooperativa poderá ser um processo perigoso,
pois poderá terminar com a transformação da cooperativa em uma simples empresa de capital. Foi o que eu falei mais lá atrás. Então, assim, aquela questão da não dependência, aquela questão da abertura do capital, pode desconfigurar a estrutura, né, da cooperativa, né, pode desfigurar. O lado bom, né, permite que a cooperativa permitiu à cooperativa acesso ao mercado de capitais, né, e a redução de seus custos de capital de terceiros, sendo, portanto, benéfico. E o lado ruim, o interesse dos investidores em resultados econômicos e o interesse divergente dos produtores associados em serviços são conflitantes. Então, aqui você há, né, um conflito de interesse, porque quem investe quer a todo custo resultados econômicos, né? Querem ver dinheiro, querem ver lucro. E isso vai divergir um pouco dos serviços dos associados. O negócio cooperativo. As vantagens do negócio. O cooperativismo apresenta uma grande vantagem, uma vez que esta forma de organização comprovadamente aumenta seu nível de renda, apresentando-se como uma empresa altamente interessante. E aí a gente pode ver aqui que para que isso venha acontecer, é necessário três vertentes. A primeira, né, possibilita uma estrutura de agregação de economias particulares. Então, você vai o quê? Juntar pessoas, né? São pequenas economias que se juntam para formar justamente a figura da cooperativa. Vertente 2. Possibilita uma diminuição nos custos de transação dos produtores rurais devido à forma organizacional cooperada. Então, cada um ajudando um pouquinho não vai sair caro para ninguém. Né? Vertente 3. Deve-se à fundamentação doutrinária, que é a distribuição pro rata das sobras do exercício, o que possibilita uma prática de preços de médio prazo menores que as do mercado. Então, essa questão doutrinária foi que eu falei lá atrás. Né? Então, há essa distribuição, dificuldades de negócio. O preceito doutrinário da livre entrada e saída da sociedade cooperativa induz a uma situação contratual frágil, que não proporciona uma valorização adequada ao cooperado ativo. Então, isso aqui entra justamente naquela questão que eu falei, né, digamos assim, das fragilidades. Né? Então, ele fala aqui que essa livre entrada e saída, isso aí acaba desvalorizando aquele cooperado ativo, aquele cooperado que está lá, faça chuva ou faça sol, né? O próprio conceito de cooperação fica prejudicado, uma vez que permite ao associado transacionar com sua empresa somente quando lhe é particularmente favorável. Então, é justamente a figura daquele cooperado que ele entra e sai. Quando está bom, ele entra. Quando está ruim, ele sai. Isso acaba sendo ruim para quem? Para aquele cara que está lá, está ativo, está trabalhando e não é de ficar entrando e saindo. Isso faz com que a empresa transfira para a economia particular cooperada suas eficiências e benefícios. Aqui nós podemos ver, né, que a empresa vai transferir coisas boas para aqueles associados, tanto a esses que entram e saem, quanto aqueles que são digamos assim, ativos. Não transfira para sua empresa suas próprias eficiências e benefícios, contribuindo para seu desgaste econômico. Então, esse cara que está entrando e saindo, quando está bom ele fica, quando está ruim ele sai. E isso vai acabar desgastando essa cooperativa economicamente. Isso mostra a necessidade de se manter o cooperativismo, no cooperativismo relações contratuais mais estáveis entre os agentes. Então, nós podemos perceber que tem que ter essas relações contratuais para justamente evitar de estar nesse entra e sai. Recomendações e desenvolvimento da gestão. Podemos ainda citar dois níveis de recomendação. O primeiro é aquele que pode contribuir para um trabalho de análise e de auditoria em empresas cooperadas. O segundo é aquele que pode somar seus debates referentes ao desenvolvimento gerencial nessas sociedades. Outro ponto fundamental nesse debate é o de que a cooperativa é uma empresa de trabalho com o objetivo de gerar serviços a seus associados. Isso só será possível de forma consistente se esta empresa crescer sob alguns preceitos de mercado, de modo a possibilitar os investimentos com capital próprio e exigir dos cooperados associados que mantenham também o nível de eficiência econômica de mercado.